Pessoal, aqui as características a gente vai trazer então ao que falta delas. Então, deixa eu colocar aqui, travou. Vamos lá. Relatividade. Então, a gente já sabe que não temos direitos fundamentais de natureza absoluta. Então, não existem direitos fundamentais de natureza absoluta. Então eles encontram o que? Encontram limites, certo? Então, por exemplo, aí, a liberdade de pensamento não pode conduzir ao racismo. Então, uma liberdade, ou seja, um direito, ele vai encontrar um limite para que ele não acabe inobservando um outro direito, ok? Agora nós temos uma situação interessante aqui, que os direitos, apesar dos direitos não haver então direitos absolutos, podem existir o que? Garantias de natureza, olha só que interessante, absoluta. Exemplo, proibição de tortura e proibição de escravidão. Então olha que interessante, o examinador, se ele colocar que no direito admite garantias de natureza absoluta, certamente muita gente vai dizer assim, não existe nada no direito absoluto, e vai errar esse slide aqui. Então eu vou colocar uma estrelinha aqui para você não esquecer disso. Conflito aparente. Então a realidade, segundo aí a própria jurisprudência e principalmente a doutrina, fala que o conflito entre dois direitos, certo, fundamentais, eles vão dizer assim que na realidade não há conflito, certo? Vai ser o que? Pode haver então uma colisão entre diversos direitos, então aparente conflito, certo? Então, exemplo de liberdade de comunicações versus inviolabilidade da intimidade. Então, a inviolabilidade da intimidade, quando eu comparo com a liberdade de comunicação, pode ocorrer um conflito entre os dois. Então, o que vai acontecer? O intérprete deverá fazer o quê? Realizar uma harmonização entre esses direitos, ok? Então, pode ocorrer uma harmonização. Então, mitigar, certo? E mitigar a extensão de um direito, a ampliação de um direito, visando não adentrar na seara de outro, de modo que infringe aí outro direito, ok? Então, evitando sacrifício total de um perante o outro, vai ter uma mitigação, mas lembrando que nunca tem o que? A subordinação entre não existe subordinação entre um direito e outro, nem mesmo hierarquia. Então, lembrar disso. As cláusulas pétreas, a gente já deu um toque a respeito das que são cláusulas, aquelas pétreas, pedras pedrificadas na Constituição, significa mais rígidas, ou segundo Alexandre de Moraes, aí super rígidas, significa que são de difícil mudança, ou seja, nem de difícil mudança, elas podem mudar, mas quando for apenas para ampliar direitos. Quais os direitos? Direitos e garantias individuais, ok? Então eu posso alterar uma cláusula pétrea? Posso, mas visando ampliar direitos individuais e nunca redução desse direito. Redução desse direito vai ser inconstitucional, então não pode, perfeito? Aí um exemplo aí, a anterioridade tributária, que é o princípio aí da não surpresa, certo? Então você vai pagar um imposto somente se ele for instituído um ano com antecedência, um ano civil, mas juntamente lá com o princípio da noventena, lá, mais 90 dias, certo? Isso aí é outra história, só para lembrar que nós temos aí essa garantia dentro dos direitos e garantias individuais, que eles estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, referente aí, então às cláusulas pétreas. Restringibilidade, então
Então não há direitos fundamentais de natureza absoluta, como nós já falamos. Lembrar que nós temos as garantias, certo? Em alguns casos, muito excepcional, quando for excepcional, ou seja, o examinador vai ter que detalhar isso, ok? Podem sofrer restrições, então os direitos fundamentais podem sofrer restrições porque não são absolutos. Então incluem-se então os direitos e garantias individuais, apesar de estarem cobertos de proteção de cláusula pétrea, também podem ser restringidos, mas eles não podem ser suprimidos do texto constitucional ou violentados em seu núcleo essencial, de modo a desconfigurá-los de sua função, nem mesmo por emenda à Constituição. Então, eu posso restringir, no caso do exemplo lá que a gente falou, estado de sítio, certo? Uma caso de guerra declarada, pode ocorrer uma restrição de direitos. De exemplo, direito de comunicação, certo? Pode ter um inimigo lá interceptando, direito de reunião, então pode ter restrições, mas eu não posso suprimir esse direito nem mesmo por emenda à Constituição, eu posso suprimir aí, eu posso desfigurá-lo aí na Constituição por uma própria emenda à Constituição, porque essa emenda seria inconstitucional, ok? Aqui é mais filosófico, vamos dizer assim. A dimensão objetiva, então os direitos fundamentais não devem ser entendidos apenas como um conjunto de posições jurídicas conferidas a seus titulares, mas agora o núcleo. Aqui você tem que pensar para você acertar esse tipo de questão, você tem que pensar no campo semântico dele. Então pensar na dimensão objetiva para você acertar uma questão eventual, uma questão dessa aqui, vai falar assim, mas também como um conjunto de regras impositivas, então vai ter regras, uma dimensão objetiva, então terão regras para quê? Voltadas para a proteção e satisfação de quem? Dos direitos subjetivos. Então, dimensão objetiva vai ter regras para a proteção dos direitos subjetivos conferidos aos indivíduos, normalmente com a responsabilidade dos governos, ok? Então, aí seria o que? Uma dimensão objetiva. Já a subjetiva vai falar o que? Representa então a visão tradicional e mais conhecida dos direitos e garantias fundamentais, a encará-los como direitos da pessoa em face do Estado, que deve, quem é? Estado, abster-se de evitar de interferir na esfera do indivíduo, direitos negativos, então não ação, direitos negativos, ou direitos que devem ser exigidos pelo Estado aí, então direitos positivos. Então está vinculado a uma pretensão do indivíduo para que o Estado adote tal ou qual comportamento deixe de exigir em determinado momento. Então, para a dimensão subjetiva, vai ter uma ação ou uma inação do Estado para conferir aí o determinado direito aí do cidadão. É uma viagem. Inviolabilidade, então não saiu a impossibilidade. Então a inviolabilidade é a impossibilidade do desrespeito aos direitos humanos, então não podem ser violados, ok? Então não podem ser desrespeitados, desconfigurados, ok? Então essa é a situação. Complementariedade, então os direitos devem ser observados não só de uma forma isolada, mas uma forma conjunta com as demais normas e os demais princípios de direitos humanos instituídos pelo legislador constitucional. Então no conflito aparente, novamente do conflito aparente, a gente já viu, os direitos então deve ser dada prioridade à ponderação dos valores, observando o princípio da proporcionalidade e da vedação do excesso, ok? Então
Seria isso. Mas a complementariedade que vai ser o que? Um complementa o outro, de forma que eu não observo apenas um direito, mas sim de forma conjunta a eles. Então por isso que é uma das características seria a complementariedade. Cumulatividade e concorrência. Então podem ser cumulados ou concorrer entre si, exigindo a análise da ponderação. Então cumulatividade junto ou estão concorrendo para de modo que eu tenha uma ponderação. Então eu vejo que fica uma situação, a concorrência, um conflito aparente também. E assim a gente termina aí bem rapidinho esse resuminho aí para a gente ver as questões, e em cima das questões nós vamos nos debruçarmos aí sim para esta matéria. É mais interessante você olhar o que cai em prova da forma que cai, do que você ficar tentando decorar o que está escrito aí nesses slides aí. Por quê? Porque o examinador ele tem o costume de alterar uma coisa ou outra e aí você ficar vendido para ver. Então a melhor coisa de estudar esta parte em especial é como resolução dessas questões, ok? Novamente também, os assuntos, as teorias, elas são trazidas uma explanação bem rápida, bem sucinta, resumo pontual, para a gente não perder muito tempo, para que a gente consiga o que? Acertar questões. Então para acertar questões precisamos fazer questões, precisamos estar afiados em questões, e é isso que é a pegada do curso para vocês aí, beleza? Então a ideia é que você acerte o máximo de questões possível na tua prova aí, beleza? Você não vai conseguir só uma vaga, mas vai conseguir estar bem aprovado aí. Vamos lá? Um abraço.